A partir deste horário, passamos a vos apresentar o programa evangélico A Voz do Sétimo Anjo. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como ele anunciou aos seus servos os profetas. Apocalipse, capítulo 10, versículo 7. Ouça nesse instante mais uma mensagem que te dá fé de arrebatamento. Amém, graças a Deus. É nosso, não pode ser só teu. Amém. Amém. Cristo é de todos nós, né? Graças a Deus. Todo meu, você diz, é todo meu. Amém. Porque Ele é nosso, né? É o Pai nosso, nosso papai que está no céu. Amém. Já nessa frase já está dizendo que é uma família, né? Que é uma família. O que aconteceu que o Soares teve dó da gente hoje e veio? Então faz tempo mesmo, né, que esse moço não aparece. O trabalho faz isso, né? Eu escutei a voz de Mão Paulo, pensei que ele tinha vindo também. Veio não, né? Trabalhando. Vocês estão prontos para estudarmos um pouco as Escrituras? Amém. No culto anterior, irmãos, nós falamos um pouco sobre a declaração. O ato de declarar, de manifestar, de expressar o que sabe. E eu quero continuar o assunto sobre a presença de Deus. Não sabemos quando vamos terminar esta série. Eu sei que comecei o mês passado. Mas não sei quando nós vamos concluir. Pastor Marinino manda um abração para todos vocês. Ele está bem. Dia 15 desse mês, que começa amanhã dia 1º. Dia 15 ele está pegando direto o voo da Bolívia até Florianópolis. Ele quer chegar antes do irmão Brian Kosrek, que chega dia 16, por causa do idioma, né? Para estar junto com ele quando ele chegar. E de lá mesmo ele regressa para a Bolívia. Então ele não vai passar por aqui, não teremos tempo para isso dessa vez. É uma viagem relâmpago. Peço que vocês orem para que a reunião em Florianópolis seja da melhor forma possível. Amém. Onde será inaugurado ou dedicado o novo tabernáculo do pastor Walter Paulino. E vocês deixem suas Bíblias aí bem no jeitinho para lermos um versículo bastante conhecido nosso. Como eu estava vos dizendo, nós falamos sobre o ato de declarar, o que é uma declaração. E por que João Batista teve um único propósito em sua existência, que foi declarar o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e testificar que ele viu o Espírito Santo vindo habitar nele, não é? Esse foi o propósito da vida de João Batista. Quando ele concluiu esse propósito, Deus o tirou de cena. Quando William Branham também cumpriu o seu propósito de fazer a sua declaração, declarar que Deus estava aqui, ele também saiu de cena. Então nós vamos falar um pouquinho sobre a anunciação, porque nós estamos anunciando um Deus que está velado. Amém. A anunciação, na forma religiosa de se pensar sobre ela, é uma mensagem trazida por Gabriel a Maria, anunciando a ela que dela nasceria o Salvador, que é Cristo Senhor. E veio trazer esta boas novas, anunciando para ela isto, que ela era a serva em quem foi agraciada, né, pelo favor divino, favor imerecido. Deus estava tomando seu ventre emprestado, onde seria gerado ali o corpo
do Filho de Deus, corpo este que seria dividido, ou uma casa, onde dois seres habitariam. Tanto o Filho de Deus, que desde a eternidade estava em Deus e com Deus, e agora, ao se manifestar em carne, foi-lhe dado um corpo, e depois Deus disse: eu também quero passar um tempo neste corpo, eu quero usar este corpo, fazer um trabalho através de ti. E o Filho se deixou dominar pelo Pai, se deixou possuir pelo Pai, mostrando que cada um de nós também só seremos vasos escolhidos por Deus, usados por Deus, se também deixarmos Deus habitar em nós. Amém. Então vamos falar um pouco sobre esta forma de anunciar esse Deus que se esconde em uma carne, e com isto queremos levar adiante mais este capítulo desta série, onde estamos mostrando o que é a presença de Deus hoje, para o mundo, para nós, escondido do mundo, revelado para os filhos de Deus. Amém. Nós vamos ler em João 1, versículo 1, não é? E eu estava olhando o que é esta palavra, anunciação, o que é anunciar. E foi daqui que eu a tomei, de João, não é 1 João, viu? Não é o Evangelho de João. É a primeira carta de João, capítulo 1. Desculpa, eu esqueci de anunciar isto. A primeira carta de João, capítulo 1. Nós vamos ler até o versículo 3 de 1 João. Você sabe que João começa essa carta praticamente do mesmo jeito que ele começa o seu evangelho. Lá no evangelho de João, ele começa a dizer: no princípio era o verbo, no princípio era a palavra. E aqui este, a quem ele se refere, em 1 João 1,3, ele diz: o que era desde o princípio, o que ouvimos, porque uma declaração foi dada. O que eles ouviram foi uma declaração de Jesus de Nazaré, dizendo: eu estou aqui para manifestar a vocês o meu Pai. O que vimos com os nossos olhos, que foi a vindicação. A vindicação. Os sinais, as maravilhas feitos e apresentados, ou toda a obra realizada por Jesus Cristo, era mostrando que Deus estava ali. E ele dizia: vocês olham para mim, estão vendo um homem comum como vocês, que se cansa, que chora, porém observe as obras que eu estou realizando. Não são minhas obras. Estas são as obras de Deus. Amém. Estas são as obras de Deus. É Deus que está realizando, não é? E aqui João está dizendo: o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado, quer dizer, foi uma presenciação, eles presenciaram. E as nossas mãos tocaram da palavra da vida, eles tocaram na manifestação da palavra, porque a palavra estava em carne. Eles tocaram com suas próprias mãos em mortos que receberam a vida. Eles tocaram com suas próprias mãos a produtos que foram multiplicados pela palavra da vida, como pães e peixe, e assim sucessivamente. Porque a vida foi manifestada, ela se revelou. Ela se revelou. E nós a vimos, porque eles entenderam qual era o cumprimento da Escritura. Porque ver significa entender, não é? E nós a vimos. E testificamos dela. Porque uma vez que você se convence, então você se preocupa. E você leva aquilo adiante, porque aquilo se torna você. E aí você testifica. E vos anunciamos. Então chega a hora de fazer a anunciação. Vê? E vos anunciamos a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. Amém. Nisto deve estar, então, a nossa alegria, porque ele disse, no versículo 3, o que vimos, estas coisas vos escrevemos para que o vosso gozo se cumpra. Amém. 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 O que viram, o que tocaram, o que presenciaram, isto eles anunciaram. E esta palavra, anunciação, ela fala de anúncio
mensagem, ela fala de anúncio e fala de mensagem. O que é uma mensagem? O que é a mensagem? É uma anunciação. É uma anunciação. É o ato de anunciar. Vê? Como declaração do culto passado, é o ato de declarar. Então, a anunciação é o ato de anunciar. E este ato de anunciar, o que é anunciar? É um ato praticado. Comunicar publicamente. Informar. Revelar. É como uma pessoa que põe um anúncio em um jornal. Você não sabia que tinha aquele produto à venda, ou que tinha aquele negócio, ou aquela coisa a ser feita, ou um trabalho que você faz. Ninguém sabe, ninguém conhece. Mas você coloca um anúncio em um jornal. Ou seja, você anuncia, você passa adiante uma informação, ou descobre, revela que tem algo a ser visto, que você quer que mais alguém saiba daquilo. No sentido figurado, anunciar é indicar com antecedência. Indicar com antecedência. Antes do acontecimento, antes que aquilo venha a acontecer, antes que seja feito, você já faz aquela anunciação. Vê? Como foi anunciado que nos últimos tempos aconteceria o que estamos dizendo que aconteceu. A presença de Deus manifesta aqui na terra. Vê? Então, se anunciar, que é a mensagem, uma mensagem, se é também comunicar publicamente, informar e revelar, comunicar quer dizer fazer saber, vê? Pegar, transmitir, porque você não pode transmitir sem antes pegar, reter, segurar. Não passar por alto, não passar por cima da cabeça, porque era o último sinal aos gentios, era Deus, no tempo do fim, em uma carne. Irmão Brando disse que este é o verdadeiro sinal que se deixa passar por alto. Não é? Irmão Monel lá de Jundiaí gosta desse tema, né? A turma passa por alto das cabeças, né, irmão Monel? Eles escutam, mas passam por cima de suas cabeças, eles não conseguem captar, quer dizer, eles não seguram, e por isso não transmite. Não transmite. E nessa leitura que você fez comigo, eles mostram que eles viram, ouviram, entenderam, tocaram, presenciaram e anunciaram. Vê? E anunciaram para que também as pessoas que escutam a declaração ou a anunciação, que é a informação que é passada adiante, possa também comungar com isto, ter comunhão com a mesma ideia, estar de acordo com uma comunhão conosco. E ele diz que a comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Bem, é claro que as pessoas já não conseguem mais ler suas Bíblias, como deveriam ler. E por mais que você mostre as Escrituras, elas torcerão o que disse o mensageiro, achando que compreendeu o que ele ensinou, porém, eles não conseguem fazer uma ligação do que eles veem na mensagem com o que está na Escritura. Eles colocam, antes disso, uma interpretação. Porém, nada que o profeta nos ensinou pode estar fora da Escritura. Então, temos que ir para a Bíblia para ver isto acontecendo lá. No dia 11 de junho de 1962, o mensageiro de Deus pregou um sermão com o título "Sou eu, não temas", não temas, ou não tenham medo, né? Sou eu, não tenha medo. E ele disse: você sabe, existe uma diferença entre a aparição de Cristo e a vinda de Cristo. Eu estou vos falando de uma anunciação. E esta anunciação trata-se de Deus velado. Ora, se alguém está escondido, se não tiver uma dica, você nem sabe que está escondido. Você nem sabe que está escondido. Então, Deus se escondeu, velado. Porém, alguém sai anunciando isto, porque ele quer se mostrar para alguém. Ele não quer, ele não vai, não quer. Não é seu desejo, não é seu propósito ficar escondido de todos. Ele se esconde de todos para que somente poucos possam vê-lo. Porém, estes poucos que podem vê-lo, primeiro tem que receber uma anunciação.
tem que ser anunciado para estes. Vê? Ok. Existe uma diferença entre a aparição de Cristo e a vinda de Cristo. Estas são duas palavras completamente diferentes. Ele está aparecendo agora em sua igreja. Então, se ele aparece, é porque ele não fica escondido para a igreja, a quem ele aparece, correto? Amém. Disso se trata a presença de Deus. Aí ele diz, nós o vemos. Nós sabemos que é ele. Amém. Mas o mundo não sabe. Vê? É o Espírito Santo. Vê? Nós sabemos que é. Então, o que é a aparição? Ele está dizendo que é o Espírito Santo. Amém. É a presença dele, revelando-se à igreja. E diz, nós o vemos. Se ele disse, nós o vemos, isto é o mesmo que você viu na carta de João. Na carta de João diz o quê? O que vimos e ouvimos, isto vos anunciamos. O que é que eles viram? Eles viram um homem. Conviveram por alguns anos com aquele homem. Mas muitos outros também viram Jesus de Nazaré fazendo sinais e prodígios pelas cidades ali, pelas vielas. Muitos viram. Mas este ver, ou tornar-se visto, ou se deixar ver, eu permito que vocês me entendam, que vocês compreendam. E isto é uma revelação. E não pode vir da carne e do sangue. Porque qualquer um que me vê e vê as obras que está sendo realizadas através de mim, estão dizendo que eu sou Elias, Jeremias, ou um dos profetas, aquela coisa toda. Mas a revelação fez Pedro ver ou entender que manifestação era aquela. Era o Cristo, filho do Deus vivente. Era o ungido, era o Messias em quem Deus pôde vir habitar total e completamente para, através dele, realizar aquele trabalho específico naquela época, né? Então, irmão Branco diz, nós o vemos. Isto é para aqueles que o entendem, o que compreendem o cumprimento da palavra profética neste tempo. Isto ele pregou no dia 11/6 de 1962. Naquela mesma semana, ou na semana seguinte, no dia 20/6 de 62, é uma semana, dia 11 para o dia 20, né? Uma semana, praticamente, não é? Ele pregou, não temas. Então ele pregou praticamente o mesmo tema. Sou eu, não temas. Na semana seguinte ele pregou, não temas. E ele disse, no parágrafo 66, existe uma palavra diferente usada. A aparição de Cristo e a vinda de Cristo. Vê? São duas palavras completamente diferentes. Vê? Agora, Cristo está aparecendo nesses últimos dias em sua igreja, trazendo sua igreja junta à união. Você sabe o que é isso? Cristo. E aqui você tem que entender o que é Cristo. Porque ele usa a palavra Cristo. Em que sentido ele usa esta palavra Cristo? Porque pode se referir a Cristo, aquele que unge. Ele pode se referir a Cristo, aquele que é ungido. Ele pode se referir a Cristo, que é a unção em si mesma. Veja, porém, ele sempre nos deixa a dica, nos deixa entender que ele está se referindo a Cristo, o Espírito Santo, o ungidor, aquele que ungiu a Jesus de Nazaré, aquele que unge a igreja, aquele que unge um vaso, e através daquele vaso passa a unção para os outros. Um homem ungido, depois um povo ungido. Isso está tratando de Cristo, Deus mesmo. Veja. E ele diz que ele está aqui para trazer sua igreja juntando a igreja em uma união. União. Porque foi esta a oração de Jesus em João 17. Para que todos sejam um, assim como eu e tu, ó Pai, somos um. Veja que coisa. Do mesmo jeito que Deus e Cristo se tornaram um, que o irmão Brando disse que aquilo é pelo habitar. Então, da mesma forma que o Pai estava habitando no Filho, tornando-se um com o Filho, Jesus disse, então eu estou passando estas palavras para que eles creiam que tu me enviaste, para que eles também se tornem um, crendo na mesma coisa, tendo o mesmo Pai dentro deles, porque eles também são teus filhos. Amém. Veja, e eles não poderão obter isto a menos que creiam, a menos que entendam, a menos que seu entendimento seja aberto. Então, esta união
que Cristo, neste seu aparecer, traz para a igreja é trazendo-a a união e fé. União e fé. Agora, se você pega estas palavras do irmão Brana e você as liga com a palavra do primeiro mensageiro, o apóstolo Paulo, você percebe lá que Paulo começa dizendo: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos celestiais em Cristo Jesus. E ele vai trazendo aquilo, nos mostrando sobre a manifestação de filhos, sobre o espírito de adoção. Então ele entra por todos aqueles trâmites que estão claros nas Escrituras, até chegar que Deus enviaria apóstolo, profeta, evangelista, pastores e doutores para levar a igreja ao amadurecimento, que é a perfeição, e para que todos chegassem a essa união, chegasse a esta unidade de fé. Então, o que Deus fez nesse tempo do fim? Ele manifestou sua presença, dizendo: eu estou aqui. Usou um profeta para dizer: meu ministério é declarar que ele está aqui. Então, uma vez que a igreja é despertada para isto, ela pode entender que o profeta sai de cena, como Jesus saiu em seu tempo, e o Espírito Santo então unge o povo com a sua própria presença, levando-os a crer, a examinar, a estar dentro de toda a Escritura, lembrando a eles de tudo aquilo que já tinha dito, trazendo a igreja a esta unidade de fé, e diz o irmão Brana, e poder na palavra. Amém. Poder na palavra. Veja, aí ele diz tudo junto. Agora, para que tudo isto? Veja, a aparição, que é diferente da vinda, ele disse que é Cristo em seu aparecer, ele diz Cristo aparecendo nestes últimos dias, então não foi para dias anteriores, não é? No meio de sua igreja, levando ela a uma unidade de fé no poder da palavra, e ele diz tudo junto, para que quando ele voltar, ele encontre a mesma igreja, ou seja, o mesmo tipo de igreja que foi feita, gerada pela palavra e presença de Deus mesmo lá no Pentecoste. Então Deus aparece nos últimos tempos e faz isto, provoca esta união entre seus filhos, este abrimento de mente entre seus filhos, neste seu aparecimento, para que quando ele venha, aqui já é o Filho de Deus, quando ele venha nos ares, então ele possa ter aquela mesma igreja pura, limpa, sem mácula. Amém. Que Paulo disse: olha, vocês estão nesse estado hoje. Eu fui enviado por Deus para fazer isto, uma igreja zelosa, um povo especial, de boas obras, sem mancha nem ruga, para vos apresentar como uma virgem pura a seu marido, né? Mas o que vai acontecer durante as dispensações? Isso vai ser mudado. Isto vai ser mudado, isso vai ser tirado da vossa mente, vão vos apartar da simplicidade que há em Cristo Jesus. Então o que vem no final? Uma restauração, que é voltar ao antigo esplendor, ao estado anterior. Então a igreja volta, a mesma unção, as mesmas atitudes, a mesma fé que estava na igreja primitiva, retorna nos últimos dias para o grupo de pessoas. E estes são aprontados pela presença de Deus para encontrar Jesus nos ares. E Jesus encontrará aquele mesmo tipo de igreja que tinha lá nos dias apostólicos. Na mesma unidade de fé, na mesma convicção. Então, o propósito desta série de estudo, neste momento, é convidando as pessoas para entrar neste companheirismo, nesta união que vem da presença de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Este é Deus mesmo ao qual estou me referindo, que mais uma vez desceu à terra e manifestou sua presença entre nós de uma maneira que ele não manifestou por mais de 2000 anos. Durante 2000 anos, se sabe, isso ficou preso. Seria solto no tempo do entardecer, pela mensagem do entardecer. A mensagem mostra que Deus estava aqui na terra de uma forma que nunca mais a denominação prenderia o ensino, prenderia a fé que teria que chegar até os santos para que eles se tornassem defensores desta fé. Defensores no sentido de que eles as vivem, abraçam, vivenciam, não apenas discutem sobre esta fé, ou como coisas dogmáticas, ou como algo filosófico,
Não, eles defendem porque eles vivem esta fé. Amém. Eles sustentam, eles retransmitem, eles anunciam, do mesmo jeito que os apóstolos fizeram. A fé que uma vez foi dada aos santos, o que eles fizeram com aquela fé, com aquela revelação, eles viram, tocaram, tiveram seu entendimento aberto e anunciaram, quer dizer, defenderam com suas próprias vidas, ensinaram a mesma coisa. Então ele voltou, nesses últimos tempos, ele voltou, manifestou a sua presença como não manifestou durante 2000 anos, mas a forma que ele volta é outra vez escondido, velado na coluna de fogo. Então as pessoas não conhecem, não sabem, porque foi uma coluna de fogo que se manifestou do nascimento de William Branham e o povo não sabe o que é isto. É Deus velando-se, é Deus velado. Velado quer dizer coberto com véu. No sentido figurado, é oculto, encoberto. Vê? Velar, não deixar ver. Isto é o que é velar. Então aí está o que William Branham pregou sobre isto. Deus escondido e revelado em simplicidade. Então, ok, Deus se revelou, sim. A revelação dos mistérios veio, sim. A revelação dos 7 selos está diante de nós, sim. O livro selado com 7 selos foi aberto, sim. Deus manifestou sua presença, sim. Mas tudo isso ficou oculto, ficou escondido. Revelado para quem? Para quem ele tirou o véu dos mistérios. Para os outros, continua tão escondido como sempre esteve. Por isso ele se esconde, para não ser visto pelos demais. A palavra desvelar, porque primeiro, você não pode desvelar algo que não estava velado. Primeiro se está às claras, então pode ser levado a se esconder, não é? Mas não pode vir uma coisa antes da outra. Se ele foi desvelado perante o povo, perante o seu povo, é porque ele estava velado antes. Não é Deus se revela e se esconde, é Deus se esconde e então se revela. Então, se Deus manifestaria sua presença aqui na terra, primeiro tinha que ser de uma forma velada. E aí ele se apresenta sem ninguém ver, sem ninguém saber, sem ninguém conhecer aquilo. Então começa-se o processo de desvelar, desvelamento, tirando o véu. Vê? Desvelar é revelar ou esclarecer algo, tirar o véu, ficar descoberto. Isto é o que é desvelar. E o profeta de Deus, ele nos mostrou algo tão tremendo, tão bonito, no sermão que ele pregou sobre Hebreus capítulo 6, terceira parte. Isso já ainda no dia 15 de setembro de 1957. E ele disse: e Deus tornou-se velado em carne. The veil, God came down veiled in flesh to do what? To show himself. He had to hide because we couldn't see him, and he hid behind the veil. And the veil was who? Jesus. O véu. Deus desceu velado em carne. Para fazer o quê? Para mostrar a si mesmo. Ele teve que esconder, porque nós não podíamos vê-lo. E ele se escondeu através do véu. E o véu era quem? Jesus. O que é isso? O que é velado? Escondido. Não é? Escondido, coberto com véu, oculto, encoberto. Deixe-me deixar essa anotação onde mostra essa designação aqui do lado, porque eu posso precisar para me lembrar. E Deus tornou-se velado em carne. E Deus tornou-se velado em carne. Então, ele não estava velado em uma carne. Poderia ter outras 1001 maneiras, vamos dizer assim, através das quais ele escondeu-se em determinadas épocas. Mas estamos falando no tempo quando, na plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, nascido através de uma mulher. Porque Deus queria manifestar-se naquela ocasião, naquele tempo. E o que ele fez?
Para poder ele se revelar, ele se escondeu em uma carne, ele se velou, se cobriu com um véu de carne, que era seu filho. Quando você lê determinadas declarações do irmão Branham, como já leremos daqui a pouco, no sermão Desvelar de Deus, parece que você está com a sua mente indo para outro extremo, porque se você não compreende o que William Branham explicou sobre isso, o que ele ensinou sobre isto, você então tem toda a razão de combater a verdade apostólica, por não entender. Por não entender. Agora, se você não entendeu, significa que ele ainda está velado para você. E ele pode estar velado para muitos, dentro dos próprios parágrafos que eles defendem e acham que entenderam o que ele disse. Vê? Porque para começar, o desvelar de Deus é um esclarecimento. Desvelar é esclarecer algo. E mesmo que você leia, ou você terá humildade como eu nunca, ou vai ficar cego. Ele diz, como eu posso entender o que está sendo dito aqui se não tem ninguém para me ensinar? Então tem que ter um ministério de ensino, de esclarecimento, para que as pessoas possam, então, ter o seu entendimento aberto e ver o desvelar de Deus. Vê? Parágrafo 105 do Sermão Hebreus, capítulo 6, terceira parte. Deus desceu, velado em carne, para fazer o quê? Veja, primeiro vamos pensar o que é estar velado. Tá. Velado, coberto com véu. Vê? No sentido figurado é oculto, é coberto. Isto é o que diz o dicionário sobre esta palavra. Não importa se no português, no inglês. Vamos ver as palavras do irmão Branham. Deus desceu velado em carne. Significa que Deus desceu coberto com um véu, e o véu era a carne de seu filho. The veil, God came down veiled in flesh to do what? To show himself. He had to hide because we couldn't see him, and he hid behind the veil. And the veil was who? Jesus. Ele desceu oculto. Ele desceu de forma encoberta. Vê? Aquela carne era para velar Deus. E velar é não deixar ver. Apesar de que você pode usar a palavra velar para estar assistindo algo, ou um defunto está lá, você está velando por aquele defunto, porque você está todo o tempo ali. Tem também esse sentido. Mas nós estamos pegando no sentido de cobrir ou descobrir, ver ou se esconder para não ser visto, porque a presença de Deus é assim. Ela se manifestou, Deus se manifestou no tempo de Moisés, mas as pessoas não podiam ver Deus. Moisés falava com Deus face a face, e as pessoas tinham que crer no que Moisés lhes dizia. Vê? Porque eles não suportariam falar diretamente com Deus, como Moisés falava. Mas agora, quando Deus entra em cena, como no período de Moisés, e também quer agora mostrar algo diferente, ou mais abrangente para eles, ele desceu velado, disse William Branham. Deus desceu velado em carne. Quer dizer, coberto, escondido, oculto, não tão às claras. Aí ele pergunta, para fazer o quê? The veil, God came down veiled in flesh to do what? To show himself. É uma pergunta interessante que o Branham faz, viu? Para fazer o quê? Ele mesmo responde dizendo assim, para mostrar a si mesmo. He had to hide because we couldn't see him, and he hid behind the veil. And the veil was who? Jesus. Veja. Então Deus desceu escondido em uma carne, Deus se ocultou para mostrar a si mesmo. Mas por que ele tem que se esconder primeiro? Não é interessante? Ele se esconde primeiro para poder se mostrar. Só posso entender uma coisa, além de várias outras, que ele se esconde, porque nem todos podem vê-lo, nem todos nasceram para vê-lo, nem todos estão aí para vê-lo.
O diabo, se tu és o filho de Deus, faz isto, e ele não fez. Se tu és o filho de Deus, faz aquilo, e ele não fez. Vê? O diabo ficou todo o tempo naquela dúvida. Será que é este? Será que é este? Que tanto tempo, todos que vieram, eu fui matando um por um, persegui um por um. Tentei matar Moisés tantas vezes, não consegui, escapou desde pequenininho, persegui para lá e para cá. Quando ele estava já no auge da coroação do seu ministério, eu fiz com que o povo se levantasse contra ele até que ele se irasse. O diabo é astuto, viu? Mas eu persegui um por um, consegui fazer com que o velho Jeremias comesse o pão. Você sabe essa expressão, o pão que o diabo amassou? Não é? Difícil, porque a pessoa sofreu demais. O caso de Jeremias, veja o que ele comeu dentro daquele esgoto, quando jogaram ele daquele poço. Pão bolorento, mofado, e aquela água suja que vinha dos esgotos da cidade por ali afora. Isso é o que é comer o pão que o diabo amassou, na força de expressão popular. Então, ele perseguiu tantos, e agora chega aquele homem, que não tinha aparência, não tinha formosura, não tinha nada. És tu mesmo? Será que és tu? Agora você percebe que até aquele momento Jesus não tinha feito sinais, não tinha feito milagres. Jesus saiu de uma vida, vamos dizer assim, simples, um trabalhador na carpintaria, do velho José, foi, se batizou no Jordão e dali foi para o deserto. Você não encontra registro de milagres, de sinais que ele fez, esse tipo de coisa. Mas por que o diabo lhe vem tentar daquele jeito se tu és o Filho de Deus? Vê? E tudo que o diabo pediu para ele fazer, Jesus não fez. Não. Apenas mostrou para ele, para o diabo, a palavra. Claro, o diabo também mostrou para Jesus a palavra. Se tu és o Filho de Deus, pula daqui para baixo, está escrito, né? Ele citou o Salmo 91 para Jesus, de forma deturpada, mas ele citou. Ele não poderia citar corretamente. Se você quer ver como é que o diabo faz, quando ele perguntou para Eva, é assim que Deus tem dito? Eva disse para a serpente, não é? Usada por Satanás, Eva disse uma coisa que Deus não falou. Sim, Eva disse uma coisa que Deus não disse. No entanto, ele perguntou para Eva, é assim que Deus tem dito? A proibição de Deus estava tão pesando na cabeça de Eva que ela mostrou até a sua revolta, falando algo que Deus não disse. Você já pensou sobre isso? Veja, você já leu isso tantas vezes e eu tenho certeza, não todos, mas eu digo pelo menos vocês, eu tenho certeza que vocês não pensaram nisso antes de agora. Vamos para o livro de Gênesis. Ora, a serpente, Gênesis 3, a serpente era mais astuta do que todas as armadilhas do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? A pergunta da serpente foi exatamente o que Deus tinha falado nesta parte. Porque se você observar, é aqui o versículo 16 do capítulo 2. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás, certo? Observe, dela não comerás, porque no dia que comer, você morre. Ok, agora vá para o capítulo 3 outra vez, e veja como a serpente repetiu para Eva. É assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente, do fruto da árvore do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis. Onde foi que Deus disse isso, nem nele tocareis? Onde foi que Deus disse isso? A própria Eva, ela já falou algo aqui que Deus não tinha falado. Deus disse o quê? No versículo 17 do capítulo 2, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás. Ele não falou em tocar. Vê? Ele não falou em não tocar. Mas aqui a mulher já disse, não tocareis. Isso já mostra o quanto que ela estava inclinada. Queria só um motivo, só um pequeno toque para entrar em desobediência, ou fazer o que Deus disse para não fazer.
Essa é a diferença de você citar a palavra de Deus e diminuir ou acrescentar. Porque parece que Deus disse aquilo, mas Deus não disse. Ou, ao menos, não está registrado. Ao menos não está registrado. Então, uma vez que a própria Eva citou como palavra de Deus um acréscimo, então, com facilidade, ela também aceitou um acréscimo vindo da parte de Satanás e aquilo, como diz assim, juntou a fome e a vontade de comer, né? Juntou a fome e a vontade de comer. Ok. Agora, voltando para o nosso tema. Voltando para o nosso tema onde estávamos. Quando Deus desceu, velado em uma carne. E eu parei quando ele estava no monte da tentação. E o diabo dizendo, se tu és o Filho de Deus, citou o Salmo 91 de uma forma deturpada para Jesus. E Jesus citou para ele a palavra de seu Pai, as palavras de Deus. Ok. O que Deus estava fazendo? Deus desceu velado em carne para mostrar a si mesmo. Eu estou lendo o sermão, Hebreus capítulo 6, terceira parte. Ele teve que esconder, porque nós não podíamos vê-lo. E ele se escondeu atrás do véu. E o véu era quem? Jesus. The veil, God came down veiled in flesh to do what? To show himself. He had to hide because we couldn't see him, and he hid behind the veil. And the veil was who? Jesus. O véu. Deus desceu velado em carne. Para fazer o quê? Para mostrar a si mesmo. Ele teve que esconder, porque nós não podíamos vê-lo. E ele se escondeu através do véu. E o véu era quem? Jesus. Not me that doeth the works of my Father, said Jesus. My Father dwelleth in me. I work, the Father worketh, and I worketh hitherto. Eu trabalho e meu Pai trabalha. Até aqui tenho trabalhado. Here he is, as the veiled one, walking in the flesh. God Emmanuel, God with us. God was in Christ, reconciling the world to himself. Here he is walking around. Aqui está ele como o velado, andando em carne. Deus, Emanuel, Deus conosco. Deus estava em Cristo, reconciliando o mundo consigo mesmo. Aqui está ele andando por aí. Now, he came down. Agora, se você ler outras citações do irmão Branham, sem compreender isto, ou sem pegar isto que ele está explicando aqui, você pensa realmente que o irmão Branham era unicista, ou que os unicistas da mensagem estão corretos. Por isso, você não pode isolar parágrafo, você não pode pegar uma citação e correr com uma doutrina sobre aquilo. Não importa a forma como o irmão Branham explicou em um sermão. Você tem que pegar tudo aquilo e levar para as Escrituras, ou você não sabe do que ele está falando. Por isso que não entendem a presença, porque não entendem a diferença entre Deus e seu Filho. Porque um aparece para depois outro vir. Primeiro ele aparece para nos aprontar para a vinda. Primeiro é o seu aparecer, a vinda será logo. Então, no tempo do aparecimento, é na forma de espírito. Mas no tempo da vinda, nós temos um corpo. Agora, se nós temos um corpo literal na vinda, como pode as pessoas pensar que depois da ressurreição, Jesus voltou à forma original? Não, Jesus nunca mais voltou para a forma original. Não importa quantas vezes me mostre o parágrafo do irmão Branham, e eu lhe direi, você não entendeu o que disse o profeta. E com isso não estou dizendo que eu sei mais do que quem quer que seja. Eu só creio que Deus abriu meus olhos para esta parte. Vê? Porque Jesus, o Filho de Deus, nunca mais voltou à forma original. Vê? Para eu voltar à forma original, eu tenho que voltar à forma de atributo. Porque eu era um atributo, um pensamento de Deus. Mas eu vim para este mundo, recebi um corpo. Passei por um processo, recebi um corpo. E nunca mais eu vou voltar para aquela forma. Porque esse corpo ele vai ser ou transformado, se eu estiver vivo, na última parte do rapto, ou serei ressuscitado, não é? Com um corpo glorificado, ou celestial, como você queira chamar, ou da forma como o Branham explicou. Porém, sempre será um corpo. Veja, então eu não vou voltar à forma de atributos, à forma de pensamento, em Deus como estava.
Não, porque teu filho jamais voltará para você da forma que estava antes, em teus lombos. Ele pode estar contigo, brincar contigo, ter companheirismo contigo, e foi isso que Deus sempre quis com os seus filhos. Ter companheirismo com seus atributos. E por isso, nos trouxe em manifestação. Então, dali por diante, é Deus não mais um Deus solitário, sozinho, é Deus com seus filhos. Amém. Deus, pai de família, com seus filhos, seus súditos. Jesus, que estava em Deus, atributo de Deus, do pensamento de Deus, a semente primordial, vamos dizer assim, ele estava em um corpo espírito, um corpo palavra. O irmão Branham chamou inicialmente de teofania, e depois ele mesmo se corrigiu. Começou a chamar de corpo espírito, ou corpo palavra, porque teofania não seria a forma mais adequada para explicar isto a respeito do Logos que saiu de Deus. Então, o irmão Branham depois chamou de corpo palavra, era a forma mais adequada para explicar isto. Agora, uma vez que, quantos mil anos depois, este Filho de Deus recebeu um corpo de carne como nós recebemos, com a diferença que não foi nascido em pecado como nós, mas passou pelo mesmo processo químico, se alimentando, né, do corpo, através do corpo de Maria. O corpo de Maria se tornou como uma fábrica química para que aquele corpo fosse alimentado. Mas, ao nascer, esse Filho de Deus teve que entrar naquele corpo como meu espírito entrou nesse corpo quando eu nasci. E neste corpo ele morreu e Deus o ressuscitou aquele corpo antes do corpo apodrecer. Então é o mesmo corpo. Inclusive a Bíblia diz, o mesmo Jesus se apresentou para eles. E ele disse, apalpai-me e vede, eu não sou um espírito. Eu não sou um fantasma. Veja, com este corpo ele subiu ao céu. E os anjos disseram, da mesma forma que ele subiu, você vai vê-lo descer. Então Jesus, o Filho de Deus, não voltou para a forma original. Isso só diz para mim que as palavras do irmão Branham, que diz que ele voltou à forma original, ele estava se referindo a Jesus, o Pai de Jesus Cristo. Ele está se referindo a Jesus, o Espírito Santo. De quem Jesus nasceu, de quem Jesus recebeu o nome que Jesus manifestou para nós. Pai, manifestei teu nome aos homens. Que o irmão Branham disse que era Jesus morando em Jesus. Amém. Isso não é complicado. Ou será que é? Não vejo nenhuma complicação de entender isto. Veja, então este que estava velado no pilar de fogo, no Antigo Testamento, e veio morar no corpo de seu filho por 3 anos e meio, do Jordão ao jardim do Getsêmani, este Jesus voltou ao original. Por isso Paulo o encontrou na forma do pilar de fogo, né? E disse, eu sou Jesus. Isso não se tratava do Filho de Deus. Verdade. Não importa se durante 2000 anos de história o ministério aqui na Terra é ministério de Filho de Deus. E se você não entende isso, está muito ruim. Porque o ministério de Filho de Deus para com a igreja é o Filho de Deus no trono e o Espírito Santo trabalhando aqui na Terra no meio do seu povo. Porque todo ministério é de Deus mesmo, não importa como é designado, como é apresentado. O ministério de Deus como Filho do homem foi Deus trabalhando através de seu Filho. O ministério de Deus como Filho de Deus é Deus durante 2000 anos trabalhando através do seu povo aqui na terra. O ministério de Deus como Filho do homem é Deus que entra em cena no tempo da parúcia, do aparecer de Cristo e usa William Branham. Qual a dificuldade disso? Qual a dificuldade? O ministério de Filho de Davi é outra vez Deus encarnado em Jesus Cristo no trono do milênio. Veja, não tem dificuldade nisso de maneira nenhuma. As pessoas não sabem separar o vaso do conteúdo que está no vaso. E assim sucessivamente. Ok. Ele se escondeu através do véu, e o véu era quem? Jesus. Foi aqui que eu parei na leitura do sermão, não é? Não sou eu que faço as obras, meu Pai. Vê como o irmão Branham deixa bem claro isso? Not me that doeth the works of my Father, said Jesus. My Father dwelleth in me. The Father worketh, and I worketh hitherto. Deus queria mostrar-se, então ele se escondeu em um véu. Qual era o véu? Jesus. E agora ele está dizendo que Jesus, o esconderijo de Deus, estava dizendo: não sou eu que faço as obras, meu Pai. Disse Jesus: meu Pai que habita em mim. Eu trabalho e meu Pai trabalha, até aqui tenho trabalhado. Aqui está ele como o velado, que é o quê?
coberto com véu, oculto, encoberto, escondido. Vê? Então, Here he is, as the veiled one, walking in the flesh, God Emmanuel, God with us. God was in Christ, reconciling the world to himself. Here he is walking around. aqui está ele, como o velado, andando em carne. Deus escondido, oculto das pessoas, dentro daquela carne. Aí ele diz, Deus Emanuel, Deus conosco. Amém. Que diferença do entendimento que as pessoas têm sobre Emanuel, Deus conosco. Porque isso não se trata simplesmente do Filho de Deus, se trata de Deus morando no Filho. Vê? Emanuel, Deus conosco. Deus estava em Cristo, reconciliando o mundo consigo mesmo. O problema é que as pessoas não conseguem entender essas interligações dos nomes. Deus estava em. É a mesma coisa você dizer, a água está no vaso. A água não é o vaso. A água não é o copo não é a água. Mas a água está no copo. O copo está comportando, não é? É o receptáculo da água. É assim que Deus estava em Cristo. Deus, o conteúdo. A água, vamos dizer assim, pode chamar de água, porque é a água da vida, né? A água da vida, a fonte da vida eterna e tudo. Quem beber desta água jamais terá sede. Vê? Jesus era o vaso, o copo. Deus estava em Cristo, reconciliando o mundo consigo mesmo. Então, se não se entendeu lá Deus em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo, e atrapalharam-se todos, como vão entender hoje Deus nessa sua presença sobrenatural, no meio da sua igreja, trabalhando através de um homem e depois através de um ministério de ensino? Como vão ver isto? Mal entendidos com relação a esta presença, tem resultado em muitas perguntas por aí afora, muitas interpolações, interrogações. Muitas perguntas sendo feitas desde o início da mensagem, por não entenderem isto. E eu espero que esta pequena série sobre a presença, que está contida em 2 aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16, chegue a responder algumas dessas perguntas e chegue a apagar alguns dos comentários que existem na mente das pessoas por tanto tempo. Comentaram estes que ouviram, que aprenderam, que anotaram como verdades absolutas, mas hoje eles têm que saber que eram jovens demais para entender. Eram crianças demais para entender esse desvelar de Deus e esse manifestar de Deus. É aquilo que você fala para seus filhos, menino, cresce primeiro, vai crescer, menino. Quer saber dessas coisas agora? Vai crescer. Quer dizer, vai brincar, é tempo para você brincar de carrinho, de bonequinha, para que quer saber disso agora? Que pressa é essa de crescer? Foi o que Deus fez durante todo esse tempo. Meninos, preocupados com outras coisas, brigando daqui e para ali. Chega-se um tempo que você deixa das coisas de menino, aí sim, de senta aqui que agora eu vou te ensinar coisas de adulto, né? Agora eu vou te ensinar coisas de adulto. Então, este estudo, ou esta série que estamos tendo durante esse tempo, de nenhum modo é o ponto final sobre o tema. Não, porque são muitas coisas para aprendermos, mas tenha em vista somente algo como uma ajuda para aqueles que têm perguntas relacionadas a este grande evento que é a presença de Deus. O que é a parúcia de Cristo? O que é a presença de Deus? Agora, no sermão O Cristo Identificado de Todas as Eras, que ele pregou isto em 17 de junho de 64, no parágrafo 36, ele diz, então notem agora, Deus. Jesus disse que aqueles a quem a palavra veio foram chamados deuses, que eram os profetas. Agora, não o homem em si mesmo, que é Deus. Nada além do corpo de Jesus Cristo foi Deus. Ele era um homem e Deus foi velado atrás dele. Deus sempre tem velado a si mesmo do público. Por isso você tem que entender
que a presença de Deus não é para o público, não é para as pessoas. O mundo continuará aí caindo em pedaços, procurando alegria onde não tem. Deus está escondido deles. Deus sempre tem velado a si mesmo do público e se revelado ao povo que creria. Amém. Só ao povo que estava destinado. Por que creria? Eu poderia pegar esse nome creria e observar o sentido, porque tem o pretérito do perfeito, o pretérito mais que perfeito, o não sei o que do passado, aquela coisa toda, a questão de conjugar o verbo, não é? Mas aqui diz, se esconde do público, ele sempre tem velado a si mesmo do público e se revelado ao povo que creria nele, que creria em Deus. Ou seja, quando ele desce para manifestar a sua presença, primeiro ele diz, vou me esconder assim e assim. Só vou me revelar àqueles que estão predestinados para crer. E estes que estão predestinados para crer, eles não têm dificuldade quando Deus se apresenta para eles. Eles conhecem a palavra. E quando a palavra é mostrada, ele diz, isto é Deus. Amém. Simples assim. Isto é Deus. Como a mulher do poço saiu correndo, deixou para trás as vasilhas, deixou para trás tudo que ela tinha antes, toda a bagagem, e saiu dizendo, olha, eu encontrei aquele do qual a Bíblia falava. Venham ver se não é este, né? Venham ver se não é este. Mas pode, porventura, dar livre, coisa boa? Vem e vê. Porque eu vi que é o cumprimento da Escritura. Essas pessoas não têm nenhuma dificuldade. Este último domingo no tabernáculo, eu preguei sobre o desvelar de Deus. Por que ele está pregando isso? Eu estou lendo para vocês o Cristo identificado de todas as eras, do dia 17 de junho de 64. O desvelar de Deus foi no dia 14. No dia 14. Outra vez, uma semana anterior. Isso é no dia 17 de junho. Ele diz assim, este último domingo no tabernáculo, eu preguei sobre o desvelar de Deus. Deus tem se velado através de alguma coisa, de tal forma que as pessoas de fora nada saberiam sobre ele. Vê? Então, se não houvesse uma anunciação desse Deus que estava velado e escondido, você nunca saberia. Ele se esconde e diz, vão dizer que eu estou aqui. Chamem aqueles que podem entender isto. Avisem para aqueles que chegou o tempo deles saberem deste cumprimento da palavra. E ele fica escondido. Então sai os arautos, dizendo, eu encontrei, vem ver. É isto aqui. E você se senta, olha nas Escrituras, meu Deus, é isso mesmo. Então Deus se mostra para você. Amém. Porque isso é o entendimento que se renova. Isto é escamas que caem da mente. Né? Mas o irmão Branham disse, Deus tem se velado através de alguma coisa, de tal forma que as pessoas de fora nada saberiam sobre ele. Porém, ele revela a si mesmo a seus filhos e para aqueles que estão querendo vir para trás daquele véu. Amém. Aí ele diz, isso é o parágrafo 37. Levando mais adiante, no parágrafo 189, já no final do culto, ele diz assim, como está você? Nós somos desconhecidos um para o outro. Eu não te conheço e nem você me conhece. Mas existe alguém aqui, invisível, porém velado entre nós, que sabe qual é o seu problema. Veja, quem via isto? E somos desconhecidos, sou um homem, você é um ser humano qualquer, não sabemos nada do outro. Mas existe alguém aqui, invisível, velado entre nós, quer dizer, escondido entre nós, oculto entre nós, que sabe qual é o seu problema. Eu vejo que você entende, sim, seu problema é artrite. Você crê que ele te fará ficar boa disto? A irmã diz sim, vá, creia, e você nunca ficará aleijado com isto se você apenas crê. Amém. 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 Tinha um ser visível ali, escondido, que podia dizer ao profeta, diz isto, diz aquilo, sempre foi dessa forma. Amém? Amém. Irmão Vicente, faz a oração final. Deus abençoe vocês. Até o próximo culto, se o Senhor nos permitir. Deus nos abençoe. Louvado seja Deus. Vamos orar então. Senhor Deus, coisa simples, ó Pai. Mas só os simples podem ver. A simplicidade do Senhor. Amém, Jesus. Porque o Senhor se esconde e revela para o simples e humilde.
Muito obrigado por isto. No meio desta minoria me encontro, ó Pai. Encontra aqui esses irmãos, no meio de tantas pessoas que diz crer nesta mensagem, crer neste mensageiro. Meu Deus, mas as pessoas estão, para eles há um segredo, ainda há algo escondido que eles não conseguem ver. Mas, Pai, quando o Senhor entra em cena e revela e mostra, não tem como não ver. Só não vê as Escrituras. E olhando para as Escrituras, vemos a Tua palavra se cumprindo nesses dias. Te agradecemos por este momento, esses minutos que aqui temos passado, aprendendo essas coisas tão simples. Escritura que sempre temos lidos, ó Pai. Mas parece que tudo se renova ao decorrer do tempo, ao decorrer do ensinamento. Sabemos que a coisa é simples, mas há um mistério. E o Senhor só revela a quem o Senhor quer. Muito obrigado por isso. Abençoa esse ministério. Pai, continue com esses homens. Continue com esses ministros, a qual o Senhor está usando para estes últimos dias, levar este pequeno grupo a uma perfeição. Te agradecemos. Leva-nos de volta aos nossos lares, protegido e guardado, ó Pai. Assim como o Senhor nos trouxe até aqui, que o Senhor nos conduza de volta aos nossos lares. No nome de Jesus Cristo. Muito obrigado. Que nos dê uma boa noite de repouso. Que nos dê, ó Pai, o perdão de nossos pecados, de nossas falhas. E que possamos deitar com a nossa cabeça descansada e ter uma boa noite de repouso. No nome de Jesus Cristo, para a Tua glória. Ajude nossos irmãos distantes que acompanham conosco. Aqueles que estão batalhando, lutando, ó Pai, para viver esta mensagem. Assim nós cremos que a presença do Senhor aqui é para isto. É para nos fazer viver a mensagem da última hora. No nome de Jesus Cristo. Amém, Deus vivo. Amém. Graças a Deus. Abençoa o outro. E até a próxima, se Deus quiser.